A CPAD convida a todos para a 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, Paraíba. Plenárias, seminários e workshops de 17 a 20 de setembro na Assembleia de Deus, Avenida Coelho, Lisboa, 553, Jaguaribe, com a presença de Cláudio Honor de Andrade, Alexandre Coelho, Elianai Cabral, César Moisés e tantos outros. Inscrições e informações no site editoracpad.com.br/eventos. 23ª Conferência de Escola Dominical em João Pessoa, uma realização CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas. Jovens. Lição 9. A nova religiosidade. A paz do Senhor Jesus. A lição de número 9 hoje. A nova religiosidade. Hoje não se fala tanto em religião, mas se fala em religiosidade. Hoje se fala também bastante em espiritualidade. Até mesmo ateus, como o virulento Sam Harris, fala acerca de espiritualidade. Recentemente ele lançou um livro falando exatamente sobre isso. Evidentemente que a visão de espiritualidade proposta por alguns dos ateus é uma visão completamente distinta da visão que nós temos de espiritualidade. Existem outros ateus, porém, que são um pouco mais sensíveis, que tem uma visão de espiritualidade diferente. O que nós queremos destacar é que a espiritualidade, diferentemente do que se pensava em meados do século passado, do século XX, quando se começou a descobrir tantas e tantas coisas dentro da área da física e da área da biologia, o que nós descobrimos recentemente é que não há como nós nos apartarmos do sagrado. O sagrado sempre está às voltas conosco, não temos como fugir disso porque somos constituídos por isso. Aí há várias respostas dos diversos campos do conhecimento teórico, do conhecimento e do pensamento humano, né? A sociologia oferece uma resposta, a psicologia oferece outra, a antropologia oferece outra e assim nós temos diversas e diversas respostas. Mas o fato é que ser humano algum vive sem algum tipo de espiritualidade, de transcendência, nós precisamos disso. Agora, existe um fator bastante interessante da nova religiosidade, é que essa nova religiosidade colocada hoje no século XXI, ela é uma religiosidade não institucionalizada. Então, o que é que a gente aprende com isso? A gente aprende o seguinte: o que Jesus Cristo trouxe foi o Evangelho. Jesus Cristo inaugura um novo tempo, o reino de Deus, a possibilidade de nós vivermos instruídos pelo Senhor nosso Deus, termos um estilo de vida diferente. A gente viu isso na aula passada, no domingo passado, quando falamos acerca das mudanças dos valores morais. O que nós precisamos refletir é o seguinte: sem espiritualidade não podemos viver. Mas a espiritualidade não está restrita ao âmbito da religião e, sobretudo, ao âmbito institucional da religião. Apesar de haver as instituições, apesar da instituição ter o seu valor e ter o seu lugar dentro da organização humana, nós precisamos entender o seguinte: não há hoje, dentro desse novo tempo que estamos vivendo, possibilidade de dizermos que não é possível que o Espírito Santo de Deus, por exemplo, possa convencer uma pessoa dentro dos seus diversos meios de atuação, das suas diversas formas de atuação, inclusive sem depender de nós como seres humanos. Se nós não fizermos o nosso trabalho, se nós não fizermos a nossa parte, em meio a toda essa balbúrdia religiosa que nós observamos e em meio a todas as denominações, essa pluralidade denominacional que nós observamos, é fato que o Espírito Santo de Deus, a despeito de tudo isso, pode alcançar pessoas e a gente sabe que isso tem acontecido. Isso tem acontecido
a gente observa e vê vários testemunhos acontecendo, vários testemunhos sendo contados, não há como fugir. Então, para trabalhar essa lição, é preciso que você destaque a questão que esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo que, quanto menos ênfase institucional da religião, melhor. Ou seja, quanto mais ênfase na pessoa de Jesus Cristo, como alguém que veio alcançar a gente, que veio encontrar-nos no caminho, que veio nos alcançar e nos dar vida nesse caminho, da vida que nós estamos enfrentando, melhor. É claro, haver um lugar para se reunir, haver um lugar para cultuar, haver um compromisso com uma igreja local, tudo isso é importante, tudo isso é necessário, porém, isso precisa de fato ser bom para nós. A igreja local precisa ser um lugar de acolhimento, a igreja local precisa ser um lugar de amizade, a igreja local precisa ser um lugar de compreensão, a igreja local precisa ser um lugar de alteridade, onde haja o encontro da pessoa com o outro, onde haja o entendimento da pessoa com a outra, enfim, possa haver uma interação, possa haver uma cumplicidade e possa haver, na verdade, um desejo da pessoa estar ali. Ou seja, se nós tornarmos a igreja local aquilo que ela deve ser, ou seja, uma comunidade de fiéis, de crentes em Cristo Jesus, que receberam o Evangelho de Jesus Cristo e que agora caminham à luz desse Evangelho, onde ninguém é melhor do que ninguém, onde todos dependem um dos outros, se nós nos transformarmos a igreja nesse tipo de lugar, sem dúvida alguma que vai haver possibilidade da igreja sobreviver, inclusive do ponto de vista institucional, por muitos e muitos anos até a vinda de Jesus. Porém, quanto mais nós enfatizarmos aspectos institucionais que depõem contra a pessoa humana e que valoriza mais estruturas, enfim, burocráticas, estruturas, completamente desvirtuadas às vezes da vontade do Evangelho, em detrimento do acolhimento da pessoa humana, mas nós vamos criar problemas. Então, dentro dessa nova perspectiva, eu penso que o pentecostalismo tem possibilidade de ser uma grande porta se deixar-se atuar pelo Espírito Santo de Deus, não se transformar em alguma coisa que não está, né, nos planos de Deus, se não se transformar, se transmutar em alguma coisa que cerceie as pessoas, mas pelo contrário, dá liberdade para que elas possam experimentar as experiências que o Espírito Santo de Deus pode fazer na vida de cada pessoa, e elas são diversas, são distintas e são impossíveis de serem matriciadas, reproduzidas, catalogadas. Se nós fizermos isso, dentro desse tempo presente que nós estamos vivendo, nada mais é procurado do que experiência e experiência autêntica. Então eu penso o seguinte, que nós podemos destacar que nesse período que a igreja está atravessando do século XXI, mais do que nunca, a igreja deve pregar o Evangelho de Jesus e confiar que o Espírito Santo de Deus é poderoso para convencer as pessoas, é poderoso para ir até as pessoas e fazer aquilo que eu e você não podemos fazer, convencendo-as de maneira teórica. Nós precisamos confiar que o Espírito Santo de Deus fará o trabalho que ele precisa e tem vontade e desejo de fazer. A nova religiosidade é uma religiosidade não institucional, é uma religiosidade que conecta o ser humano à realidade, ou seja, não tira o ser humano do chão da vida. E essa religiosidade é a religiosidade também que Jesus Cristo colocou para nós. A religiosidade que Jesus Cristo ensinou. Quando a mulher samaritana pergunta para o Senhor onde é o lugar onde se deve adorar, se é no Monte Gerizim ou se é no templo em Jerusalém, o Senhor Jesus Cristo vai dizer a ela, nem aqui e nem lá, ou seja, em qualquer lugar, porque o que o Pai está procurando são pessoas que estejam dispostas a colocar os seus corações à disposição de Deus e o adorem em espírito e em verdade, estejam disponíveis para Ele. Então isso pode acontecer a qualquer momento. Isso era realidade lá no início, né, da nossa era, lá no primeiro século, e isso é realidade hoje, 21 séculos depois. Nós precisamos entender essa dinâmica, precisamos entender essa transformação e podemos, como Igreja de Jesus Cristo, fazer um trabalho muito belo, muito bonito, se nós nos dispusermos a valorizar as pessoas, valorizar o ser humano, valorizar a vida em comunidade, que significa a vida em comum. Se nós fizermos isso, se nós enfatizarmos esses valores, nós poderemos oferecer dentro dessa
desse novo tempo, dentro dessa nova perspectiva religiosa, uma possibilidade das pessoas encontrarem na igreja, a igreja com I maiúsculo, a igreja de Jesus Cristo, a igreja corpo místico de Cristo, e assim representada pelas comunidades locais, pelas igrejas locais, um alento, uma porta de saída, um lugar onde eles possam celebrar o Evangelho, crescer em comunidade, crescer enquanto pessoas e assim prosseguir adiante. Se nós estivermos dispostos a viver como Jesus viveu, sem dúvida alguma não teremos barreira para pregar o Evangelho e nem teremos barreira para as pessoas acolherem o Evangelho. Teremos sim perseguições, teremos sim incompreensões, mas isso tudo Jesus Cristo já havia antecipado para nós. Basta apenas que nós saibamos lidar com essas diferenças, com essas dificuldades, mas temos uma esperança, temos um caminho alternativo e esse caminho alternativo é o Senhor Jesus Cristo, é o seu Espírito Santo na nossa vida, nos nutrindo, nos capacitando e nos dirigindo para que nós possamos viver uma vida e essa vida plena, essa vida abundante que está à nossa disposição agora nesse instante. Que Deus te abençoe, que a sua aula seja um canal de bênção, seja um canal de esperança para as pessoas que entrarem na sua sala e ouvirem o que você tem para dizer nesse domingo. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Uma excelente aula. CPAD, 75 anos. A editora da Escola Dominical. Uma história bem